Olá, eu sou a Cíntia, artista orientadora de confecções de boneca de pano da Fundac, e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa linda bonequinha chamada Nina. Ela é uma bonequinha bem facinho de fazer, ótima para fazer lembrancinha, chaveirinho, para dar de presente e bem facinho de fazer. Então tá, eu vou mostrar para vocês agora o molde da bonequinha. Lembrando vocês que eu vou disponibilizar no final da videoaula o molde para vocês estarem imprimindo, tá bom? Então aqui, ó, esse é o corpinho, tá? Esse é o corpinho, nós vamos usar para fazer essa bonequinha o algodão cru, tá? Mas se vocês não tiverem algodão cru, se tiver uma brusinha, uma camiseta de malha, se tiver um pedacinho de tecido de malha, um pedacinho de tricoline, desde que esteja assim, uma corzinha pele, amarelinho, meio rosadinho, dá pra gente fazer o corpinho da boneca, tá? Então aqui, ó, tá o corpinho, tá? Nós vamos cortar esse corpinho 2 vezes no algodão cru. O algodão cru, meninas, lembrando que ele não tem lado, né? Você pode cortar seguindo o fio, tá? Mas dá pra usar do outro lado também, porque ele não tem muita elasticidade. Mas vamos tentar seguir o fio. Mas se for na malha, vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar a malha, vão puxar pro lado e pra baixo. O lado que esticar menos, tá? O lado que esticar menos vai ser o jeito que a gente vai colocar o molde, ó. Então eu puxei, o lado que estica menos é pra lateral, vamos colocar o molde assim, tá bom? Então vamos lá, ó. O molde, esse daqui é o do corpinho, cortar 2 vezes. Esse é o bracinho, também vai ser cortado 2 vezes. E a cabecinha também cortada 2 vezes no tecido, tá? Todos no algodão cru, no mesmo tecido do corpinho, tá? Como vocês podem ver aqui na bonequinha, ó. Ela tá toda no algodãozinho cru, tá bom? A gente vai precisar também de lã para essa aula, né? Uma linha, eu uso tanto a bege quanto a branca, tá? A gente sempre usa essas 2 cores de linha, tá bom? Uma tesoura para cortar o molde, eu sempre uso uma tesoura para tecido e outra para cortar papel, tá? Então essa aqui eu uso para tecido, para papel, e essa eu uso para tecido. Caneta ou lápis para passar o molde pro tecido, tá bom? Aí a gente vai usar umas outras canetas, mas no decorrer da aula eu vou explicando, tá? E uma agulha número 7 ou 8. Essa minha eu acho que é a número 7. Por que eu uso a número 7? Porque ela é uma agulha de um tamanho bom e tem aqui o buraquinho pra gente enfiar a agulha bem grandinho. Mas tem pessoas que não conseguem. Então assim, uma agulha que você se adapte melhor para trabalhar. Eu gosto da 7, tá? Um pedaço de tecido. Nesse pedaço de tecido a gente vai fazer como? Vamos colocar o molde aqui. Vocês podem dar uma passadinha se tiver com uma preguinha, tá? Então, ó, vocês vão deixar um espaço, tá? Por quê? Porque a gente vai costurar no risco, tá bom? Eu vou usar aqui uma caneta pra gente riscar aqui, ó. Tá? Vocês podem fazer esse risco com lápis. Ou tem uma caneta que apaga, eu tenho essa daqui, tá? Uma chinesa muito boa e é mais baratinha do que as outras da Piloto ou qualquer outra marca. Mas assim, quem não tem essa caneta, não tem disponibilidade, é bom ter essa caneta para quando a gente for fazer o rostinho das bonecas. Mas por enquanto assim, a gente pode usar um lápis, tá bom? Ó, uma vez. Eu aproveito o tecido, então eu dei um espacinho aqui, ó. Sempre lembrando vocês, um espacinho de meio centímetro para costura. Duas vezes, tá? Vai ficar assim, ó. Acho que deu pra ver bem, né? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou separar deixando um espaço de meio centímetro para cada lado. Vou vir aqui. Minha cachorrinha resolveu dar um latido para atrapalhar a nossa aula, meninas. Uma vez a cabecinha.
Soltei. Depois de todos os moldes cortados aqui, ó, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai costurar agora essas bonequinhas, tá? Vou pegar aqui a linha. Eu costumo fazer assim, eu passo a linha e deixo 2 fios, tá? Pra dar um reforço, a gente vai fazer a costura em alinhavo, tá? Fazem os pontos pequenininhos. Quem tiver máquina, pode costurar na máquina, seguindo sempre o risco. Quem não tem, vamos costurar, fazer a costura de mão mesmo, usando ponto de alinhavo, porém um ponto delicado, pequenininho, para nossa boneca ficar com bom acabamento e não escapar também o enchimento, tá? Vou começar explicando pelo bracinho, ó, essa peça aqui. O que a gente vai fazer, a gente vai dobrar o meio aqui, ó, na parte mais comprida, a gente vai dobrar o meio, risco com risco, e a gente vai começar costurando, ó, aqui essa parte redondinha, a gente vai costurar todinha até chegar aqui. Essa parte aqui em cima, que tá em diagonal, nós não vamos costurar, tá bom? É onde a gente vai virar e poder pregar o bracinho na boneca. Então, vou começar por cima, ó, por onde a gente não vai costurar. Aqui, nessa parte em diagonal, eu vou abrir para vocês verem, nessa parte que forma um triângulo, que a gente dobra ao meio, essa parte aqui vocês podem cortar rente à costura, somente essa, tá? Ó, cortei rente à costura, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente não vai usar, não precisa da sobra, tá? Não é costurado, não precisa da sobra. E aqui a gente começa, o algodão cru desfia bastante, tá? E aqui a gente começa a nossa costura. Como eu falei para vocês, em alinhavo, eu estou costurando com a linha da mesma cor do tecido, então talvez vocês não vejam, mas eu vou deixar os pontinhos aqui, ó, no tamanho da agulha. Eu vou deixar a agulha passada para vocês terem uma noção do tamanho do ponto. Olha, esse é o ponto alinhavo, tá? Que aí agora a gente puxa aqui e fica o pontinho, tá? Eu vou voltar esse aqui que ficou um pouquinho grande e vamos continuar o pontinho nesse tamanho pequeno. Dá 2, 3 milímetros mais ou menos o ponto, tá? 2 milímetros tá ótimo. Dá trabalho, mas o acabamento da boneca fica muito bom. Nem dizem que foi feito à mão. Que às vezes você tem uma encomenda de uma boneca, você quer fazer uma rendinha extra, né? E aí você não precisa ter uma máquina de costura. A gente vai fazer essa bonequinha todinha, roupinha, tudo montado na mão ou no uso de uma cola própria universal, que custa baratinho e que pode ser lavada, pode pôr na máquina tudo direitinho, que ela não vai desmanchar, vai ficar colado. E é boa também para fazer barra de calça, meninas. É uma cola muito interessante. Já costurei um bracinho, tá vendo, ó? Já costurei um bracinho. Agora nós vamos costurar o outro bracinho. Foi. Então, eu costurei os 2 bracinhos já, vou reservar aqui do lado. Aí eu costurei a cabecinha, ó, costurei a cabecinha toda. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Da costura até aqui eu medi 2 centímetros, ou um dedo gordinho, tá, ó. Ou aqui tem 2 centímetros, você faz um risco. Pra que esse risco? Vai ser por esse risco que a gente vai separar assim, ó, e fazer um corte pra encher a cabecinha da boneca, tá? Aí vocês pegam, vem aqui e faz um corte, olha. Um corte, tá? Aí a gente vai dar uma arredondadinha aqui, eu vou mostrar e eu já mostro o corpinho também costurado. A gente vai cortar aqui pra ficar redondinho, eu não vou cortar muito porque, como eu falei pra vocês, o algodão cru desvia demais, tá? A gente cortou, a gente vai virar a cabecinha e nesse mesmo espacinho que a gente cortou aqui pra virar a cabeça, nós vamos encher também. Deixa eu puxar aqui. Ó. A gente vai virando a cabecinha aqui, tá? Na máquina a costura fica bonitinha, mas aqui também vocês vão ver que também fica. Costurei. Vou usar aqui a tesoura, vou usar essa daqui que tem menos bico. E vou passar aqui em volta pra gente deixar a cabeça mais redondinha, tá? Desse jeito. Por que tem esse furinho aqui, meninas? Porque vocês estão vendo esse corpinho aqui, que ele tem esse detalhe? Então, esse detalhe aqui, essa parte redondinha, depois de cheia, é que a gente, que é o pescoço da boneca, que a gente vai enfiar aqui, ó. A gente vai enfiar aqui dentro, tá? Pra fazer a cabecinha, a boneca fica com um queixinho,
tá? Então, essa é uma técnica de cabecinha que eu acho bem legal. Bom, agora vamos costurar o corpinho, ó. O corpinho eu já adiantei aqui para nossa aula não ficar muito comprida, tá? Eu comecei a costura aqui na lateral, ó, eu comecei aqui, um pouquinho para cima da perna, fiz toda essa costura, aqui tem um espacinho mínimo, meninas, tá? Vamos costurar um pouquinho mais para dentro, ó, que esse aqui a gente vai cortar rente aqui, ó, para virar a perna, mas eu vou pedir para vocês, eu vi isso daqui, e eu vou pedir para vocês na hora que vocês costurar 2 milímetros para a parte de dentro da costura, tá? Ao invés de vocês costurar só aqui, ó, no meio da perninha, ao invés de vocês costurarem rente aqui na costura, vocês vão entrar um pouquinho só mais para dentro, tá? Menos de meio milímetro, 2 milímetros, 2 pontinhos, mais para dentro aqui, ó, tá? Para quando a gente fizer o corte, não acontecer de desfiar ou de fazer, de cortar a linha. Então, lembra, vocês vão costurar 2 centímetros mais para dentro, tipo assim, ó. Tem a costura aqui, vocês vão costurar mais ou menos esse tantinho aqui, ó. Mais pra dentro aqui, tá? Dos dois lados da perna, na parte interna. Tá bom? Agora eu vou terminar aqui o corpinho. Por que que eu pedi isso? Porque quando eu fiz o molde, eu não me atentei nesse detalhe, né? E precisa ser costurado esses 2 milímetros pra dentro pra não desfiar e com uma segurança também da costura, tá? Eu poderia ter cortado essa parte da aula, por que eu não fiz? Porque é um erro que acontece, às vezes acontece. Então eu quis mostrar para vocês que isso acontece comigo também, que faço as bonecas, que às vezes a gente, são tantos modelos diferentes que às vezes a gente não se atenta a um detalhe simples, mas que com certeza vai gerar dúvida na cabeça de vocês, assim como gerou na minha, que eu falei, caramba, quando for lavar essa bonequinha é muito pouco espaço de segurança, né? Então, vocês fazem isso, por favor. Olha, vou mostrar pra vocês, ó, eu costurei, tá? Eu parei aqui, ó, na lateral eu deixei um espaço aberto pra virar. Eu quero que deixe nessa lateral, mas daquela parte da perninha pra cima, bem aqui, ó. Porque a calcinha vai tampar, o vestidinho também, e não atrapalha no pescocinho ou no pé pra não ficar feio o acabamento, tá? Deixa eu dar um nozinho aqui. Eita, tanta caneta, né, que a gente acaba se confundindo. Pronto, deixa eu dar uma limpadinha no espaço de trabalho aqui. Pronto. Olha aqui, ó. Aí eu dei o nozinho, terminei aqui a costura, né, ó, terminei. Aqui é o detalhe que eu falei pra vocês. Aqui a gente vai cortar, deixando aquele espaço de segurança, né, de meio centímetro. Um pouquinho mais, cortei aqui, aqui do lado só vou dar uma acertadinha, aí aqui, ó, eu vou vir no pezinho, ó, aí aqui eu vou ter que entrar retinho aqui, ó, e eu vou ter que repassar a costura aqui, pra dar essa divisão, porque ele vai mais pra cima, senão vai me dar trabalho, viu que ficou muito pouquinho, ó, eu vou repassar a costura, que nem eu falei pra vocês fazerem, meio centímetro pra dentro. Então, meninas, eu costurei o corpinho, olha, vim aqui, ó, e eu fiz a costura que eu falei pra vocês. Vocês ficarem com a preocupação de que a perninha dela vai ficar mais fininha? Não vai não, tá? Aí aqui vocês vão virar pelo espaço que eu falei aqui do lado, ó. Tá? Deixa eu virar aqui o corpinho rapidinho. Aí a pressa é inimiga da perfeição, vou fazer devagarinho, também pra não rachar. Aí a perninha não quer vir, achei. Às vezes dá um trabalhinho, tá? Mas com calma, delicadeza, porque a boneca é pequenininha. A gente vai, ó, virando, tá? Aqui eu já virei o corpinho. Tá? Vocês viram que ele ficou meio enrugadinho assim, mas na hora que enche... fica certinho, ó. Aqui é o pescocinho da boneca. E aqui foi onde ficou aberto, tá? O bracinho, vocês viram pelaquela parte que eu falei que a gente não costura em cima. Aqui, ó. Bracinho virado, corpinho virado. Vocês viram como é uma boneca facinho de fazer? É bem fácil de fazer essa bonequinha. E é uma bonequinha muito legal para dar de presente. Você pode fazer ela em vários tamanhos, ó.
tá os dois bracinhos, a cabecinha. Para encher essa bonequinha, pessoal, eu uso esse enchimento aqui que é o algodão siliconado, tá? Mas vocês não tiverem, vocês podem pegar uma almofada velha, um travesseiro e esvaziar e encher a bonequinha, tá? Então é isso, nessa aula eu vou estar ensinando somente isso daqui para ela não ficar muito comprida. Para a próxima aula eu peço que vocês já virem e encham para mim. Lembrando que a cabecinha eu quero que vocês deixem ela bem durinha, para ela ficar bem redondinha, tá? O corpinho do enchimento, que ele fique fofinho, mas que fique durinho também, principalmente essa região do pescoço, senão a cabecinha fica mole, tá? O bracinho vocês enchem até essa parte aqui, esse pedacinho aqui a gente vai fechar, tá bom? Mas qualquer dúvida na próxima aula eu vou estar ensinando a encher, tá bom? Então é isso, na aula de hoje nós vamos estar fazendo essa parte aqui. Na próxima aula a gente vai encher e montar o corpinho da boneca e já pegar o molde da roupinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando que nas plataformas da Fundac tem outros tipos de artesanato, outros professores ensinando outras coisas bem interessantes para vocês ficarem em casa, mas conseguindo fazer coisas gostosas e interessantes e com isso ganhando um dinheirinho também, porque dá para vender quase tudo que a gente ensina, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembrando, fique em casa o máximo que puder e precisando sair, não esqueçam da máscara e do álcool gel, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.